Muito bom dia! Hare Krishna! Hare Krishna! Aceitem nossas humildes reverências. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês da ISKCON Rio para mais uma aula do Srimad Bhagavatam. E hoje um dia muito especial. Então nós estamos duplamente felizes porque é o dia do Senhor Balarama. Inclusive, o nosso Senhor aqui de Vraja, então estamos aqui na casa dele, muito felizes de estar compartilhando esse momento com vocês. E agradecemos também, né, aproveitando para agradecer ao convite ao Prabhupada Vioma, que nos convidou aqui diretamente de Brajabhumi. Ele estava aqui no Festival de Balarama nesse final de semana, no aniversário também de Vraja. Uma festa muito bonita, muito legal. E vieram vários devotos do Rio, em especial, que é a cidade grande mais próxima, e foi muito enriquecedor, assim, um satsanga incrível. Então, Sim. quem não veio, não deixe de vir no próximo ano, que é uma fonte de inspiração assim, muito grande esse festival que já acontece por 33 anos aqui em Vrajabhumi. E é realmente uma grande inspiração e, assim, dá um super incentivo para o nosso caminho espiritual, estar com os devotos e estar com mestres espirituais, com as pessoas que nos orientam, que nos conduzem nesse caminho de Bhakti. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque não dá para falar do Senhor Balarama e não falar do mestre espiritual. Essa figura que nos orienta, que nos conduz, que com o seu trabalho, com a sua doação, consegue cultivar a semente de Bhakti, preparar o solo do nosso coração para que a semente de Bhakti floresça. Então, vamos começar a leitura. Antes de começar, vamos oferecer nossas reverências aos nossos mestres espirituais. E dá bom dia aí para o pessoal que está chegando. A Alexandre já deixou um oi, tem mais alguém aqui também. Hare Krishna, Marcos! bom dia, Alexandre. Hare Krishna, bom dia! E também só avisar previamente que nós estamos com um tempo um pouco curto, que nós vamos levar o Prabora-Vinda, um visitante, um devoto que vem do México. Ele inclusive vai dar aula hoje no Rio de Janeiro, então a gente tem uma grande responsabilidade e saindo da aula a gente precisa levá-lo na rodoviária. Então a gente tem um tempo curto porque a passagem dele está comprada para as 10 da manhã. E vocês que estão aí, aproveitem a associação com ele na aula de hoje à noite. Seja online ou presencial na ISKCON Rio, tá bom? Hare Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Então vamos oferecer nossas reverências ao Bhagavatam e Krishna, a pessoa suprema, e aos nossos mestres espirituais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jana Bhutale Swamrupa Kadama Hyandadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namositi Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhano Sutedevi Pranamami Hare Priya Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shila Prabhupada Ki Jai. Então o Marcos está comentando aqui que ele precisa do meu contato. Eu não sei de onde Para o falar Marcos sobre o curso de discípulos. A gente chama você, Marcos, procura você no WhatsApp, no Facebook aqui, e aí a gente fala contigo, tá bom? Legal. Então vamos ler agora o Bhagavatam, é o canto 1, capítulo 1, verso 20, um verso muito especial. Então, esse capítulo ele ele é intitulado Perguntas dos Sábios. Então, lembrando que o Bhagavatam... O Marcos é de Goiânia, legal. Vamos nos falar. Então, o Bhagavatam, né, pessoal, ele tem 3 Bhagavatams, né? O Aravinda Prabhu estava comentando hoje, na aula de hoje de manhã. O primeiro Bhagavatam foi originalmente falado pelo próprio Senhor Vishnu no coração de Brahma, para Brahma, né?
que é o Chatusloka, que são os 4 versos principais que tem no Bhagavata, está no canto 2, capítulo 9, e ali está a essência do Bhagavata. Assim como o Bhagavad Gita tem os 4 versos principais, o Bhagavata tem esses 4 versos principais. Então esse é o Bhagavatam original, né? Depois o Bhagavatam foi compilado por Vyasadeva, né? E Vyasadeva narrou para Shukadeva Goswami, e Shukadeva Goswami falou para Parikshit Maharaj. Então, esse diálogo que é chamado de Saptaha Bhagavatam, que é o Bhagavatam que foi falado em 7 dias, quando o Parikshit Maharaj tinha 7 dias para morrer, ele foi falado por Shukadeva Goswami para ele. E nessa assembleia, onde o Bhagavatam foi falado para de Shukadeva para Parikshit, Sutta Goswami estava presente. E Sutta Goswami é esse diálogo aqui que nós estamos lendo, né, e vamos ler agora, que é a pergunta dos sábios, é a pergunta feita pelos sábios de Naimisharanya para Sutta Goswami. Então esse é um outro Bhagavata, né, que é narrado de Sutta para os sábios de Naimisharanya, que estavam ali fazendo um sacrifício, tentando encontrar respostas para amenizar a influência da era de Kali, né, como as pessoas da era de Kali poderiam se beneficiar, né, como nós poderíamos nos beneficiar nessa era, né, nessa era das desavenças. Porque quando Krishna partiu desse mundo, onde tomaram refúgio os princípios da religião? Inclusive, é uma das perguntas que os sábios fazem nesse capítulo. E eles respondem que foi no Bhagavatam, né? Que após a partida de Krishna, todos os princípios da religião tomaram refúgio no Srimad Bhagavatam. Então, o Bhagavatam ele surgiu para justamente causar uma revolução nessa sociedade ímpia da era de Kali que nós vivemos. Então, assim, são esses diálogos, basicamente, que a gente vê no Bhagavatam, principais, né? Na verdade, o Bhagavatam é narrado dessa forma, e dentro do Bhagavatam vão ter outros diálogos também, que são narrados por Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj, a partir do canto 2. Então, hoje, nesse verso especial, ele fala sobre Krishna, né? Porque uma das perguntas que os sábios fazem, né? Eles querem saber sobre os passatempos, né? Por que a Suprema Personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki e Vasudeva? Então, essa fala de hoje, esse verso de hoje, é sequência dessa pergunta, né, que é feita pelos sábios na Naimisharanya. Então, o verso diz assim: Kritavam kila karmani saharamena keshava atimar tyani bhagavam gudakapatam manushaha. Então, vou ler a tradução literal. Não, vou ler a tradução de palavra por palavra também. Kritavam, feitos por Kila, o que? Karmani, atos, Saha, juntamente com Ramena, Balarama, Keshava, o Senhor Krishna, Atimartyani, sobre-humanos, Bhagavan, a personalidade de Deus, Guda, disfarçados de Kapata, aparentemente Manu, Saha, ser humano. Então, tradução. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama executaram como seres humanos, atuaram como seres humanos, e assim, disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Eu vou ler novamente. O Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, e Balarama atuaram como seres humanos, e assim, disfarçados, executaram muitos atos sobre-humanos. Então, vou ler o significado dado por sua divina graça, a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Significado. As doutrinas do antropomorfismo e do zoomorfismo não são de forma alguma aplicáveis a Shri Krishna ou a personalidade de Deus. A teoria de que um homem se converte em Deus à força de penitências e austeridades predomina largamente hoje em dia, especialmente na Índia. Então a gente vê que no Ocidente também, né, mas principalmente na Índia, muitas pessoas se intitulam Deus, né? Então por isso Krishna na Bhagavad Gita, por exemplo, ele no capítulo 11, ele revela a sua forma universal. Então os devotos falam que esse é o RG de Krishna. Krishna ou seja, se eu quero dizer que sou Deus, eu preciso mostrar, se eu quero dizer que eu sou o Marco, no caso, né, meu nome civil, eu preciso mostrar meu RG. Da mesma forma, se a pessoa fala eu sou Deus, ela precisa mostrar a sua forma universal. Assim como Chaitanya Mahaprabhu também mostrou para a Advaita na casa de Srivastava Thakura, né? Ele mostrou a forma universal também para os seus devotos,
mostrando que ele não era um ser humano comum, apesar de atuar como um ser humano e também como um devoto de Krishna. Jais com Rio, reverências, chegou por aí, tem um pessoal que chegou também. Bom dia a todos. Hare Krishna. Então, continuando. Desde que o Senhor Rama, o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foram reconhecidos pelos sábios e santos como sendo a personalidade de Deus, como se indica nas escrituras reveladas, muitos homens inescrupulosos têm criado suas próprias encarnações. Então, um ponto assim também importante é que para se intitular uma encarnação de Deus, a pessoa, para ser uma encarnação, essa encarnação ela precisa ter sido revelada nas escrituras, né? A gente vê, por exemplo, a vinda de Buda, que veio há 3.000 anos atrás, aproximadamente, já havia sido predita no próprio Srimad Bhagavatam, né? Que ele veria em Gaia e seria filho de Anjana. Anjana é a mãe adotiva de Buda, né? Então, a vinda do Senhor Chaitanya, a vinda de Krishna já estava predita nas escrituras. Então, toda e qualquer encarnação de Krishna precisa estar predita nas escrituras, né? Mesmo que sejam Shakti Vaishyavataras, como Jesus Cristo, é dito também que está na parte das Vedas chamada Bhavisha Purana, um dos Puranas, né? Então, mesmo personalidades como Jesus Cristo já estavam preditas, a vinda dele já estava predita nas escrituras. Então, não é qualquer um que pode chegar e dizer eu sou Deus, né? Essa filosofia de que eu sou Deus, todo mundo é Deus, não existe isso. De acordo com a filosofia Vaishnava, nós somos partes e parcelas de Deus. Nunca vamos nos tornar Deus, né? Por força de alguma austeridade e penitência. Porque Deus não se esquece de que Ele é Deus. Então, não existe tal coisa como, eu sou Deus. Eu sou Deus e estou adoecendo, envelhecendo e morrendo repetidas vezes. Né? Não controlo nem minhas necessidades fisiológicas. Né? Então, como isso, né? Então, Deus, de fato, ele é Parama Ishvara, ele é o controlador supremo, não é qualquer um que vai ser Deus. Então, a alma, como Krishna fala, ela é a eterna parte integrante de Deus. Mamaya Vansha Diva Loke, Diva Bhuta Sanatanaha. Mas por força da Manashastra Hindriyani, né, por força dos sentidos, entre os quais se inclui a mente, ela empreende um ar da luta, né, nesse mundo material. Esse processo de inventar uma encarnação de Deus tornou-se algo comum, especialmente na Bengala. Qualquer personalidade popular, com alguns traços de poderes místicos, receberá façanhas e prestigitação, e facilmente tornar-se-á uma encarnação de Deus pelo voto popular. Então, na Bengala, né, tinha um famoso Bhagavan, né, que ele tinha poderes místicos, que Bhaktivinoda Thakura precisou acabar com essa encarnação. Assim, ele foi preso. Né, e Bhaktivinoda Thakura, que é o pai de Bhaktisiddhanta, o mestre de Srila Prabhupada, ele enfrentou muitos desafios para derrotar essa encarnação, né? Com base no, assim, sendo apoiado pela própria justiça, né, humana, e porque ele realmente se intitulava Deus porque ele tinha alguns poderes místicos, né? Então, assim, a massa das pessoas em geral, né, a grande população, elas são pessoas inocentes, né, que não têm muita informação das escrituras. Então, Bhaktivinoda Thakura, sendo versado nas leis humanas e também sendo versado nas escrituras, ele pôde nos proteger, né, proteger a população da Bengala contra esse farsante, né? Então a gente vê que isso é muito comum na Índia, né? Algo assim recorrente, mais do que a gente imagina, e mais do que a gente pode ver no Ocidente. Qualquer personalidade popular com alguns traços de poderes místicos exibirá façanhas e prestigitação e facilmente se tornará uma encarnação de Deus pelo voto popular. O Senhor Shri Krishna não era esse tipo de encarnação. Ele era realmente a personalidade de Deus, desde o próprio ensejo de seu aparecimento. Ele apareceu perante sua assim chamada mãe, como o Vishnu de 4 mãos. Então, a pedido de sua mãe, ele tomou a forma de uma criança humana e imediatamente a deixou por outra devota em Gokula, onde foi aceito como o filho de Nanda Maharaj e Yashoda Mata. Então, Krishna ele foi transferido de Mathura, onde ele nasceu, em Dwaraka, em Mathura, para Vrindavana. E quando ele apareceu para Devaki, a sua mãe, ele apareceu com 4 mãos, né, porque a relação de Devaki e Vasudeva com Krishna era uma relação mais opulenta, né, eles se relacionavam mais com Vishnu. Em Vrindavana, Krishna
ele aparece como um ser humano comum, né? Como um de nós. Da mesma forma, Shri Baladeva, a contraparte do Senhor Shri Krishna, foi também considerada uma criança humana, nascida de outra esposa de Shri Vasudeva. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu nascimento e feitos são transcendentais, e qualquer um que tenha a fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos, torna-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Esse é um ponto muito importante, né? Que Prabhupada cita aqui esse verso da Bhagavad Gita, que aquele que conhece a natureza transcendental do seu aparecimento e atividades, ao deixar esse corpo não volta a nascer nesse mundo, senão que alcança a sua morada. Então, por isso que o Bhagavatam, ele deve ser estudado canto por canto, porque, por exemplo, a Bíblia fala que Deus é grande, mas o Bhagavatam vai explicar como Deus é grande, para que a gente, quando nós ouçamos os passatempos dele, as atividades dele que são basicamente como agir um ser humano, né? Nós não possamos nos confundir, né, diante dessa humanidade de Krishna, né? Não nos familiarizar assim ao ponto de negligenciar a posição de Krishna, né? Porque Krishna ainda atua como ser humano, ele tem relacionamentos como ser humano, mas são transcendentais, são divyan. Então por isso que o Bhagavad vai mostrar a grandeza de Krishna, para que quando nós chegarmos no 10º canto, que são atividades humanas e também sobre-humanas, mas ele atua muito como ser humano, nós possamos apreciar essas atividades e não ver ela como sendo atividades ordinárias, né? Parecida com as quais a gente executa nesse mundo, né? E para que a gente veja também que esse fato de Krishna se fazer passar por um ser humano não é devido à nossa grandeza, mas sim devido à misericórdia dele, que se coloca nessa situação para dar sua associação a todos aqueles que convivem ali com ele naquele momento também. E para nos lembrar, de alguma forma, que a cada passo que a gente dá em direção a ele, ele dá mais 10 na nossa direção. Então, que ele está muito predisposto, muito aberto a se relacionar conosco, mas que nós precisamos também fazer a nossa parte para que esse relacionamento aconteça. E também é interessante, né, esse ponto, né, da humanidade de Krishna, que é uma coisa assim, muito interessante, muito particular da nossa teologia, da teologia Gaudiya Vaishnava, sobretudo, porque na Índia nós temos assim 4 escolas Vaishnavas. Aqui vem do Sr. Brahma, a qual nós pertencemos, mas mesmo a nossa escola vindo do Sr. Brahma, ela é conhecida como Brahma Madhva, que Madhvacharya é o principal mestre dessa escola, Gaudiya Sampradaya. Por que Gaudiya? Porque Gaudiya significa que esse movimento ele foi reestruturado na Bengala pelo Sr. Chaitanya e seus associados. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele deu um toque especial nessa escola, que é revelar Krishna de Vrindavana como sendo o Swayam Bhagavan, ou a pessoa original. E isso o Bhagavatam vai trazer muito claramente, né, que Bhagavan Shri Krishna é a pessoa original. Como o próprio Brahma fala, né? Isso está muito de acordo com a nossa escola, Brahma, Madhva Gaudiya Sampradaya, porque o próprio professor original, que é Brahma, ele fala Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karana. Ele fala que Krishna é Parama Ishvara. Então o controlador supremo é Krishna e ele é Sarvakarana Karana. Ele é a causa última de todas as causas. Então, essa conexão, essa ênfase na meditação, na forma pessoal, na suprema personalidade de Deus, né, como o Prabhupada traz esse termo, né, a suprema personalidade de Deus, ou Swayam Bhagavan, é algo assim muito único da escola de Chaitanya. E as outras sampradayas, as outras escolas vão dar mais ênfase na meditação, no aspecto mais opulento de Krishna, como ele se revela originalmente para Devaki, que é Krishna, é Vishnu, né? É Deus com 4 braços, que não é humano, né? Muito próximo, né? Então, essa humanidade de Krishna é algo assim muito íntimo, é a intimidade de Krishna. Da mesma forma como cada um de vocês deve ter um ofício, enfim, se relaciona de diferente forma com diferentes pessoas, mas a gente sabe que quando você chega na casa dessa pessoa, ali está a intimidade dela, onde ela se relaciona com a família dela, como mais um membro ali, né? Como um membro comum.
e não como aquele engenheiro ou chefe, ou seja o que for. Não, ele é um amigo íntimo do seu amigo, ele é um esposo ou ou uma esposa, ele é um pai ou uma mãe. Então, essa intimidade de Krishna, que só é revelada em Vrindavana, Chaitanya Mahaprabhu veio trazer, né? Essa intimidade de Krishna e Balarama, Deus em casa, ali na sua intimidade. E algo assim que pode ser muito mal compreendido e até não compreendido, né? Pelas pessoas em geral. E nós, pessoas comuns, só estamos tendo acesso a essa verdade, a esse tattva, essa verdade sobre Krishna e Balarama, pela misericórdia de Srila Prabhupada. E de Chaitanya Mahaprabhu, obviamente, né? Então é uma misericórdia muito especial, porque apesar de nós estarmos em Kali Yuga, que é a era das desavenças, a era em que a espiritualidade não está em ascensão, mas sim o materialismo, isso é algo, a gente receber esse presente inigualável é assim, é como se fosse assim algo que meio que quase que contraditório, porque nós somos menos qualificados e ao mesmo tempo recebemos o que há de mais elevado, né, de mais sublime. Então, olha só que paradoxo, né? Nós somos os mais caídos, mas recebemos o presente mais elevado, a coisa mais íntima, né, é revelada para as pessoas menos qualificadas. Então é dito que na Kali Yuga, mesmo os semideuses fazem fila para nascer. Mesmo os sábios de Satyuga, porque eles eram visionários, eles sabiam o que ia acontecer em Kali Yuga, em especial nessa era de Kali, porque Chaitanya veio, eles já queriam nascer aqui. Eles falam, nossa, eu quero nascer em Kali Yuga, porque em Kali Yuga Chaitanya vai revelar um processo que é algo assim muito especial. Então, assim, nós estamos vivendo um movimento, uma missão e um momento muito especial mesmo, assim. A gente deve realmente abraçar essa oportunidade, que é uma oportunidade única, tendo em vista que nós somos almas eternas, estamos aqui aceitando muitas formas, indo e vindo em várias espécies de vida, e agora em várias eras, né? Claro que isso para a eternidade da alma não é nada, é como um piscar de olhos, né? Porque somos eternos, mas se tratando tendo como base essa perspectiva de tempo aqui nesse planeta, nós assim estamos num momento muito especial mesmo, né? E aí, só rapidamente comentando sobre esse ponto, e antes disso, dando um oi, um bom dia aí para Rosângela de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, e para Sundarangue, que estava aqui com a gente também esse final de semana. Rosângela, venha nos visitar, assim como a Sundarangue fez. Você realmente vai gostar daqui, vai ver Krishna e Balarama no altar. E o meu relato é sobre isso. Um dia nós recebemos muitos visitantes aqui em retiros, e um dia eu estava comentando, explicando o altar para uma dessas visitantes. E aí eu falei assim, esse aqui é Balarama, o irmão de Krishna. E aí quando eu falei isso, assim, no meu coração eu fiquei tão deslumbrada de pensar, nossa, assim, olha só, né, a oportunidade que a gente está tendo, justamente isso que você comentou, Govinda, de conhecer Krishna na intimidade, que é nos revelado aí pelo mestre espiritual, pelas escrituras, pelo Bhagavatam. Então, assim, são coisas muito sublimes mesmo e que nós realmente devemos aproveitar e, especialmente nessa data, meditarmos, assim, com muita gratidão no coração pelo papel do mestre espiritual, na figura de Srila Prabhupada e de todos os nossos mestres espirituais que ainda estão entre nós, né, vivos. Prabhupada continua vivo através de suas obras, de seu legado, mas existem ainda mestres espirituais que estão aqui e que convivem conosco. Estávamos aí com Chandramukha Swami, Amunacharya Das Goswami esse final de semana por aqui. Aravinda Prabhu. Sim, e o quanto é, assim, transcendental, é realmente muito especial esse relacionamento com o mestre espiritual, porque de fato ele sabe como trazer o conhecimento para nós, como, de acordo com cada característica de cada pessoa que está ali aprendendo, ele vai e fala do jeito que aquela pessoa precisa ouvir. Então, que a gente possa conservar aí nos nossos corações uma gratidão, um respeito, e que possa somar na obra dessas personalidades, dessas pessoas que doam a vida aí para nos instruir.
E sobre a humanidade de Krishna ainda, né, vale lembrar também que na Bíblia é dito que Deus é feito à imagem e semelhança do homem. Né? O homem Então, é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem é feito à imagem, né, e semelhança de Deus. Isso, obrigado. Então, assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, assim, e a forma de vida humana é a forma de vida mais completa, no sentido de que nós podemos, nessa forma de vida, indagar quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, assim, é muito interessante, né, essa humanidade de Krishna, né? Porque, de fato, nós somos criações de Krishna, criaturas de Krishna, né? E somos seres completos. Mas essa plenitude nós podemos só experimentar unicamente quando nós nos conectarmos com o todo completo, né? Como parte e parcela dele, e não querer nos tornar Deus, né? Essa plenitude ela só pode ser experimentada quando nós estivermos servindo ao todo. Né? Ocupando o nosso lugar, né? Exatamente, no serviço transcendental amoroso a ele. Sim. Então, continuando aqui, eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui. Vasudeva e Devaki foram pais do Senhor Krishna por 3 vezes. É um comentário do Hanuman. Sim, exatamente. Foram pais de Krishna nas outras encarnações, né? Não me lembro agora as 3. Se você quisesse comentar aí, eu agradeço. Eu não vou nem especular, mas eu acho que foi... eu vou já especular, né? Se tentando me lembrar. Foi... enfim, como... o Brahmana Anão, né? Enfim, compartilha aí com a gente, vou deixar essa para você, tá bom? Assim a gente ganha tempo. No Bhagavad Gita, o Senhor Shri Krishna diz que o seu nascimento e feitos são transcendentais e qualquer um que tenha a fortuna de conhecer a natureza transcendental de seu nascimento e feitos tornar-se-á imediatamente liberado e elegível para voltar ao reino de Deus. Assim, o conhecimento da natureza transcendental do nascimento e feitos do Senhor Shri Krishna é suficiente para a liberação. Então, olha só, isso é suficiente, entender Krishna é suficiente para a liberação. E conhecer Krishna já é em si a liberação. Então, a liberação é você conhecer Krishna. Conhecer Krishna onde quer que a gente esteja, mesmo nesse mundo material, se nós estivermos ocupados no serviço a Krishna, isso já é liberação. Não vamos estar ocupados no serviço ao materialismo ou simplesmente a satisfazer nossas necessidades, mas conectando as nossas necessidades às necessidades de Krishna. Alinhando a nossa vida para que nós possamos ter uma vida dedicada ao serviço a Krishna. Isso já é em si a própria liberação, né? Você alinhar suas vidas alinharmos nossas vidas com o interesse de Krishna, né? No Bhagavata, a natureza transcendental do Senhor é descrita em 9 cantos, e no 10º canto se desenrolam seus passatempos específicos. Tudo isso se torna conhecido conforme se progride na leitura desta literatura. Aqui é importante observar, contudo, que o Senhor mostrou sua divindade ainda no colo de sua mãe, que todos os seus feitos são sobre-humanos. Ele ergueu a colina de Govardhana e aos 7 anos de idade. E que todos esses atos provam definitivamente que ele é a suprema personalidade de Deus. Posso fazer um comentário? Uhum. É interessante a gente falar também sobre a importância de estarmos conectados com as Escrituras e de trazer esse hábito da leitura, do estudo das Escrituras para a nossa vida, porque isso vai nos ajudar a conhecer a Deus. Nós fizemos uma exposição aqui nesse final de semana sobre Krishna e Balarama, e com várias citações do Bhagavatam, e à medida em que eu ia explicando sobre a exposição para as pessoas, assim, ficava claro, óbvio, assim, para nós, o quanto era importante a gente realmente se dedicar ao estudo sistemático das escrituras, colocar isso na rotina. E hoje, coincidentemente, sincronicamente, Aravinda Prabhu estava dando uma aula do Srimad Bhagavatam mesmo, de manhã, e ele também estava falando o quanto é importante nós realmente encontrarmos um espaço para a leitura, para o estudo das escrituras nas nossas vidas, assim como a gente encontra para japa, assim como, né, para o canto da Japamala, assim como a gente vai tentando inserir hábitos bons que a gente quer ter na vida, né, mesmo quando são desafiadores. Então ele deu uma dica muito boa, que ele mesmo faz, que é fazer um voto mesmo. Ele fez ali diante de Srila Prabhupada, inclusive, de ler 10 versos por dia do Bhagavatam.
E essa fala dele nos inspirou muito, então eu queria também compartilhar essa inspiração com vocês, para nos lembrarmos, né? É um dos motivos um dos motivos mais especiais do sadhusanga, do contato com os devotos, que é nos lembrar uns aos outros de Krishna. Então, que fique aí o convite para que a gente possa, juntos, praticar a leitura e o estudo das escrituras. Muito boa essa dica, realmente, né? De fazer um voto de ler diariamente. Ele faz o voto de ler, ele fez o voto de ler 10 versos por dia. Então a gente pode começar com 1, com 2, depois 3, 4, até seguir para 16, quem sabe. Então, continuando aqui, não obstante, devido à sua cobertura mística, ele foi sempre aceito como uma criança humana comum por seus assim chamados pai, mãe e outros parentes. Sempre que ele executava uma tarefa hercúlea, o pai e a mãe tornavam-se de maneira diferente. Tomavam-na de maneira diferente. E pareciam satisfeitos com o inquebrantável amor filial por seu filho. Então é importante esse ponto também, né? Porque para que Krishna possa intercambiar uma relação de amor pura, né? De afeição com os seus devotos e vice-versa, Yogamaya, ela cumpre esse papel, né? De encobrir a verdade sobre ele, a verdade no sentido de que ele é Deus, né? Que ele é a pessoa suprema, mas revelar essa verdade da intimidade, né? Porque se eu me relaciono com, sei lá, com a Sundarangi, como digamos que eu não sei qual é a profissão dela, mas sei lá, é como a médica, né? Ela trabalha agora com a Ayurveda, então, é a médica Sundarangi, a doutora Sundarangi. É uma relação um pouco, né, distante, mas se a gente conhece a Sundarangi mais na sua intimidade, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, os lugares que ela frequenta, a gente pode saber como agradar a Sundarangi. Então é algo mais elevado nesse sentido, né? Então, da mesma forma, Deus quando trabalha é Vishnu, né? Mas Deus na sua intimidade é Krishna. Então, mas para que essa intimidade possa existir, Yogamaya faz esse papel, né? Ela encobre, né, a visão de que ele é Deus, né, para os habitantes de Vraja, incluindo como seu pai, sua mãe, né? Por aí vai. E da mesma forma, Krishna, essa mesma energia, ela nos encobre, né? Também, só que num outro sentido. Né? Nós não sabemos, né, as pessoas em geral não conhecem Krishna, nem aceitam, nem sabem quem é Krishna, nem que ele é Deus, né? Então, em Vaidhi Bhakti, né, nós não começamos a ver Krishna como Deus. Nós adoramos a deidade na forma de Krishna no altar, como no humor de Lakshmi Narayana, ou seja, sendo orientado pelas regras e regulações das escrituras. A gente acorda cedo, canta mantras, toma banho e recita certos mantras mesmo de purificação para poder adorar Krishna. E quando adora Krishna, ainda canta um mantra para poder oferecer um alimento para ele. Mas Yashoda não cantava mantra para que Krishna aceitasse o alimento. Ela fala, Krishna come, Krishna acorda. Acorda, Krishna, levanta, vem comer. Assim como a mãe cuida de um filho, exatamente. Mas a gente não, quando é no altar tem que cantar vários mantras, tem que fazer purificação, tem que estar com a roupa descontaminada, enfim, tem todo um processo ali, né, com uma roupa limpa, etc. Mas no caso de Yashoda não, era muito natural. Assim como uma mãe cuida de um filho, Yashoda cuidava dele. Assim como um amigo brinca com o outro, Krishna e Balarama brincavam, assim como irmãos, né? Então, assim, um brincava e também protegia, né? Porque Balarama tem essa raça com Krishna, né? Uma raça mais de protegê-lo, né? Mais de cuidar, porque ele é o irmão mais velho, né? Então, Balarama tem uma função assim muito especial assim na vida da nossa vida, né? Balarama, assim, nossa, as glórias de Balarama são ilimitadas, né? Porque Balarama é tudo. Krishna fala, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. E os sábios que compreendem isso adoram-me de todo o coração. Mas quando ele fala tudo emana de mim, significa que de mim emana Balarama. E de Balarama tudo emana. Porque Balarama essa é a primeira expansão de Krishna, a expansão imediata de Krishna. Então, quando ele fala, eu sou a fonte de todos os mundos, Balarama é a fonte de todos os mundos. E ele é a fonte de Balarama. Quando ele fala, tudo repousa em mim, como pérolas ensartadas no cordão, tudo repousa em Balarama. E eu sou a fonte de Balarama. Então, porque Balarama é tudo. E Balarama também é Chaitaguru, ele está no nosso coração, como mestre espiritual e instrutor. Então, quando a gente fala de Vishnu, Vishnu vem de Balarama, porque a primeira expansão de Krishna é Balarama. Então, depois de Balarama vem Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. São os Chaturvyuha, né? São as expansões imediatas após Balarama. Então,
esse assunto mais técnico, né, que a gente vai ver no Chaitanya Charitamrita e no Bhagavatam, mas em essência Balarama é tudo. Né? Balarama é a verdade absoluta, né? Como Krishna fala, Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Aquele que compreende que Vasudeva é tudo, é muito raro, semelhante a grande alma. Então, realmente, Balarama assim, é a suprema personalidade de Deus também, né? E Prabhupada falava que a diferença entre Krishna e Balarama, uma vez perguntaram para ele, ele falava, é a cor. Ele falou, é a cor. Porque um é branco e outro é preto. É claro que eles têm uma raça, né, diferente, no sentido de que Balarama é o Deus servidor. Né? Ele é o Deus que serve a Krishna. Então ele serve Krishna como uma parafernália, toda a parafernália de Krishna é Balarama, ele se expande como toda a parafernália do mundo espiritual para servir Krishna é Balarama, e ao mesmo tempo ele também atua como um irmão de Krishna, enfim, por aí vai, né? Então assim, Balarama é uma verdade assim muito confidencial, e como o Mohini falou, né, Balarama é o mestre espiritual original, né? Então Balarama está cuidando de cada um de nós através dessa missão que Srila Prabhupada criou, através de Srila Prabhupada, né, através do livro de Srila Prabhupada. Então tudo isso também é uma manifestação da misericórdia de Balarama, né, de Krishna e Balarama. Então eu vou ler só o último verso, a última frase, né, o finalzinho desse texto. Como tal, os sábios de Naimisharanya descreveram-no como aparentemente semelhante a um ser humano, mas na realidade ele é a suprema e todo-poderosa personalidade de Deus. Então, assim, realmente Krishna e Balarama são tudo, né? Nós somos partes e parcelas dele, e, enfim, a gente, assim, esse é um tema, assim, muito profundo, né? Que eu nem me sinto qualificado para falar de Balarama, e a gente nem se preparou tanto para estar aqui compartilhando com vocês, mas a gente queria deixar essa mensagem, assim, de que somos muito gratos, né, por estarmos servindo a missão de Srila Prabhupada, de estar na associação com os devotos, e que possamos nos fortalecer nesse dia de hoje, sempre, né, sempre orando a Krishna para que a gente possa estar na associação dos devotos, né? Então, assim, essa acho que é a única oração que o devoto deve ter, né? É orar para que a gente possa estar na associação dos devotos que estejam empenhados em glorificar Krishna. Porque se a gente estiver sobre a proteção, sobre o guarda-chuva da glorificação de Krishna, nós nunca vamos nos esquecer de Krishna. E sempre vamos nos lembrar dele, que é a essência de todos os conselhos, né? A essência de todas as instituições, a essência de todas as regras, de todos esses conselhos mesmo, é sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer dele. E vamos poder assim também honrar e glorificar e agradecer nossos mestres espirituais. Prabhupada, antes de partir desse mundo, deu a instrução de que a prova do amor, do nosso amor por ele, seria o quanto nós conseguíssemos trabalhar em cooperação. Então, é por isso que estar unido aos devotos é algo tão importante e que nos protege, porque, como é dito também, nós estamos agora dentro do barco, cruzando o oceano da existência material. Então, essa associação é o que nos fortalece, é o que nos permite continuar a caminhada, porque estando com os devotos, estando sob a proteção do mestre espiritual, sob a orientação dele, mesmo quando nós tivermos problemas, quando nós tivermos quedas, nós vamos cair dentro do barco. Então é muito mais fácil levantar, é muito mais fácil ser ajudado e continuar o nosso caminho. Então, queria aproveitar também para agradecer o Saijal Nagal, que chegou aí, deu um bom dia pra gente. Xiaomi Arupi também, que deu todas as glórias a Prabhupada, os agradecimentos da Rosângela. E agradecer a vocês que acompanham, que estão aí concedendo a nós, a associação de vocês, e que também deixam recados, comentários. É muito legal e, assim, é realmente surpreendente que vocês doem um pouquinho do tempo de vocês para essa união, para esse grupo. Legal. Então, vamos ler os comentários? Sim. Então, começando de baixo para cima, pode ser? Tá, então, Marcelo, olá Marcelo, tudo bem? Hare Krishna. Não sei se você está no Rio ainda, acho que não, né? Você estava na Bahia, mas enfim, se estiver no Rio, venha a Vrajabhumi. Balarama seria o meio ideal para intermediar nossas orações a Krishna? Balarama seria o meio ideal para acho que a oração a Krishna, sim, é Paramatma, né? Krishna está ouvindo, né? A nossa oração como Paramatma.
E assim representa o mestre espiritual, que é justamente aquele que nos conecta. Então, sim. Sim, a gente só pode realmente compreender Krishna pela misericórdia de Balarama, né? Assim como pela misericórdia de Nityananda, né? Na verdade, porque a gente só pode entender Chaitanya pela misericórdia de Nityananda. A gente só pode entender Krishna pela misericórdia do seu Chaitanya. Mas para entender Chaitanya, a gente precisa da misericórdia do Senhor Nityananda, que é Balarama. Mas para entender o Senhor Nityananda, a gente precisa da misericórdia do mestre espiritual. E para entender o mestre espiritual, a gente precisa da misericórdia dos devotos. Então, todos são manifestações de Balarama, de Krishna, né? Os devotos são manifestações de Krishna, o mestre espiritual é manifestação de Krishna, Radharani também, né? Então, não podemos esquecer também de Radharani, que é uma outra expansão de Krishna. Então, esse secto aí, né, toda essa galera aí tá sempre nos apoiando, né? Mas assim, eu acho que o mestre espiritual tem esse papel fundamental, e o mestre espiritual, sendo uma manifestação de Balarama, né, ele pode ser, assim, o nosso medianeiro, né? Então, Krishna deu a bênção de nascer 3 vezes como filho deles. A primeira vez foi conhecido como Prishnigarbha, nascido de Prishni e Sutapa. Ao nascimento seguinte fui Upendra, nascido de Aditi e Kashyapa. E agora nasço pela 3ª vez de vocês, Devaki e Vasudeva, como Krishna. Então é isso, o Upendra é Vamanadeva. Então eu me lembrava que era Vamanadeva. Então outro é Prishnigarba, filho de Prishni Sutapa, e o outro é Krishna. Obrigado, Marcos Hanuman. Haribol. Também temos aí um bom dia Peraí, que eu tô passando os comentários, tentando chegar nos últimos de novo. Tá difícil. Deu uma travadinha aqui nos comentários, mas alguém tinha falado um oi aqui pra gente também. Bom, é isso, como a gente tinha comentado também, né? A gente está com um tempo um pouco curto, porque a gente vai levar o Prabora Vinda para a rodoviária e o ônibus dele é às 10, e daqui até o centro a gente demora uns 45 minutos. Então a gente está bem preocupado, a gente queria ficar mais tempo, enfim, conversando com vocês e lendo, mas acho que é bom a gente, para a segurança da viagem dele, para que ele possa estar aí no Rio hoje, a gente precisa finalizar a live. Tá bom? E agradecer a vocês mais uma vez, e estamos juntos. Espero poder, enfim, conhecer cada um de vocês. Eu também queria comentar que eu vi alguém aqui de uma cidade, São Leopoldo, que é a Rosângela Ferraz, ela comentou. Muito legal ver alguém de São Leopoldo. Eu fui a São Leopoldo fazer Sankirtan, que é perto de Porto Alegre, né? A gente pega um trem em Porto Alegre, vai até São Leopoldo. Nossa, eu gostava muito de fazer Sankirtan lá. Estou com saudades. Não sei se eu gostaria muito de um dia voltar lá naquelas ruas e fazer Sankirtan. E consegui achar o comentário aqui, é do Fernando de Taubaté. Então, legal, e espero poder conhecê-lo também, Rosângela. Muito prazer. Haribol! Então é isso, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada e todas as glórias ao Senhor Balarama. Jai Shri Balarama Purnima Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanande. Haribol! Reverências, um ótimo dia a todos.